Paz do Senhor a todos que nos assistem. Mais uma vez nós estamos aqui caminhando por esse livro de Atos, a qual Lucas escreveu, e nós chegamos aqui no capítulo de número 21, dando continuidade assim à volta do apóstolo Paulo para Jerusalém. Estamos caminhando e passando pela sua terceira viagem missionária. Chegamos então no capítulo de número 21, que vai nos dizer o seguinte: E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós, no dia seguinte a Rodes, de onde passamos a Patra. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Então, esse capítulo de número 21, ele começa dando continuidade ao desejo do apóstolo Paulo de retornar para Jerusalém, assim, se fosse possível, para participar da festa do Pentecostes. É o que a Bíblia ela nos ensina, ela nos fala que essa é a vontade do apóstolo Paulo de retornar da sua viagem, passando pelas cidades a qual ele tinha proposto juntamente com Lucas e os demais que com ele estavam, e assim retornando para Jerusalém. Nós vamos lembrar que no capítulo de número 20, a qual foi nos ensinado, Paulo ele vai dizer, chamando assim os anciãos da igreja de Éfeso, chamando eles, dizendo que provavelmente ele tinha essa convicção de que seria a última vez que eles estariam ali contemplando o rosto dele. Nós aqui estamos praticamente chegando no ano de número 57 da era cristã, a qual nós aprendemos dentro da palavra de Deus. Então Paulo está chegando praticamente nos anos finais da sua vida. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então a Bíblia nos diz que o desejo do apóstolo São Paulo, juntamente com Lucas e os que com eles estão, é voltar para Jerusalém para assim participar da festa de Pentecostes. E quando chega no verso de número 4, ele vai dizer o seguinte: E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Eles vão chegar então a essa cidade da Síria, eles vão chegar em Tiro, e ali eles vão encontrar discípulos que também serviam a Cristo Jesus de Nazaré. E esses discípulos, interessante é que eles vão começar, por intermédio do Espírito Santo, eles vão começar a dizer para Paulo que ele não deveria voltar para Jerusalém, né? Porque certamente o Espírito Santo já estava ministrando na vida dos discípulos o que aconteceria com o apóstolo Paulo. Mas aqui nós aprendemos, nós temos essa aprendizagem da parte da palavra de Deus, é que Jesus Cristo ele disse, né, que por muitas aflições seria seguido o ministério do apóstolo Paulo. Assim como ele foi perseguidor da igreja, ele também passaria por muitas perseguições. E o interessante é que nós vamos ver no verso de número 5 o seguinte: E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos o nosso caminho, acompanhando todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e posto de joelhos na praia, oramos. Ou seja, aqueles discípulos que estavam ministrando, falando para o apóstolo Paulo, eles sentiam por intermédio do Espírito Santo, e eles diziam a Paulo que ele não deveria subir para Jerusalém. Aqueles discípulos agora eles vão se reunir juntamente com os que estão com o apóstolo Paulo, eles vão orar. É o que a Bíblia nos diz, que eles vão se ajoelhar na praia, e assim aqueles que estão com ele vão continuar a sua viagem, retornando assim para chegar em Jerusalém. Então o que nós aprendemos aqui nesses versículos é que o Espírito estava lembrando, o Espírito Santo ele estava simplesmente mostrando para Paulo o custo do chamado e o custo do ministério. O Espírito Santo de maneira nenhuma estava dizendo para Paulo que ele não deveria voltar para Jerusalém, mas que ele deveria saber qual que era o custo e que ele deveria estar pronto para passar pelas perseguições que certamente o estavam aguardando. E o verso de número 6 diz o seguinte: E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com ele
No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Ou seja, agora Paulo ele vai sair da Síria e vai vir até Ptolemaida, e logo após ele vai chegar então em Cesareia. Ele vai chegar e vai ficar ali repousando na casa do discípulo, né? Daqueles que estavam. E é interessante que aqui ele vai ser chamado de evangelista, quando nós aprendemos sobre a vida do discípulo, que no capítulo de número 6 do livro de Atos, e a partir do verso de número 8, assim como Estevão e assim como os demais homens foram chamados para fazer com que o serviço das mesas, para fazer com que a assistência social daquela época fosse assim realizado. Nós devemos lembrar que houve uma murmuração da família e dos gregos porque as suas viúvas estavam sendo menosprezadas e as viúvas dos judeus, consequentemente, estavam sendo priorizadas. Então, por causa disso, por causa dessa dificuldade, por causa de uma necessidade, vai ser apresentada uma orientação dos apóstolos que ali estavam, que eles deveriam escolher 7 homens, varões cheios de sabedoria, cheios de boa reputação e cheios do Espírito Santo, para assim ser colocados naquela área de fazer com que as viúvas fossem assistidas nas suas necessidades. E dentre eles vai estar ali então chamado o Filipe, que ali então até a epígrafe do texto nos diz que ele é como um dos diáconos. Aqui ele vai ser visitado pelo apóstolo Paulo, por Lucas e por aqueles que ali estão. E a Bíblia nos diz que Filipe ele era um dos 7, ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. E o verso de número 10 diz o seguinte: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. Então o que nós aprendemos aqui? A Bíblia está nos dizendo que aquele mesmo profeta, nós devemos lembrar que no capítulo de número 11, nós vemos que esse mesmo profeta, ele vai dar uma profecia da parte do Espírito Santo que haveria uma grande fome, a qual se cumpriu. E a Bíblia nos diz que foi feito a partir dos discípulos, da parte da igreja, uma grande coleta assim para suprir a necessidade dos mais pobres. E a Bíblia nos diz que quando Paulo está juntamente com os demais ali na casa de Filipe, vai descer da Judéia um profeta, a qual é esse mesmo Ágabo, e ele começa a profetizar. Ele toma o cinto de Paulo, ele começa a prender as suas mãos e os pés. Ele diz que da mesma maneira que ele estava assim se prendendo, ele disse que ali ele seria preso quando chegasse em Jerusalém. Da mesma maneira que o Espírito Santo estava mostrando para os discípulos lá na Síria que Paulo seria preso, é o que nós vemos no capítulo de número 4. Paulo agora ele está sendo orientado, ele está sendo advertido, mas não uma advertência no sentido de um impedimento, mas novamente nós dizemos que é uma lembrança do custo, do chamado e do que aguardaria a vida do apóstolo Paulo. E ele começa a dizer que da mesma maneira que ele estava sendo preso e que ele tinha prendido a si mesmo, Paulo ele seria preso e entregado na mão dos gentios. É o que o verso de número 11 vai nos dizer. Aqui nós temos que tomar uma lição para as nossas vidas, porque muitas das vezes nós achamos que ministério é reflexo de aparência, é reflexo de aplausos, mas não. É uma promessa de Cristo Jesus de Nazaré, que nós passaríamos por muitas aflições, que nós passaríamos por perseguições, e se necessário fosse, muitas pessoas cuidariam até mesmo de que alguém matando os discípulos de Cristo estavam fazendo um favor a Deus. É o que nós vemos se cumprindo até mesmo na vida do apóstolo Paulo, quando ele ainda era perseguidor. Ele diz que o zelo dele era sem entendimento, e ele ia de uma a outra parte procurando aqueles que seguiam aquilo a qual ele chamava de seita,
do Nazareno, que era Jesus Cristo de Nazaré, e ele tinha a carta para buscar onde quer que fosse e trouxesse para Jerusalém para assim ser julgado, e se conforme fosse o julgamento, assim aquelas pessoas seriam assassinadas, como foi também na vida de Estevão, a qual a Bíblia nos diz que as vestes daqueles que ali apedrejavam foram depositadas na vida do apóstolo Paulo. Então, aqui o Espírito Santo está fazendo o apóstolo Paulo ele lembrar, ele mesmo começa a falar no capítulo de número 20, que ele não sabia o que acontecia de cidade em cidade, a não ser aquilo que o Espírito Santo fazia com que viesse à mente dele, fazia com que viesse ao coração dele, era a revelação do Espírito Santo. E agora, mais uma vez, o Espírito Santo está confirmando que quando ele chegasse em Jerusalém, ele teria um custo a pagar, ele teria um custo a ser dele requerido da parte de Deus, que era o custo do seu chamado por pregar e anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando chega no verso de número 12, a Bíblia nos vai dizer o seguinte, que quando os discípulos que ali estavam com o apóstolo Paulo ouvem isso, eles vão dizer o seguinte, que ele não deveria subir a Jerusalém. Eles começam a rogar. É isso que nos diz o verso de número 12. Rogando a Paulo que ele não subisse de Jerusalém. Mais uma vez eles começam então a pedir para que o apóstolo não voltasse para Jerusalém, porque senão eles sabiam que certamente o apóstolo Paulo seria preso e sofreria na mão não somente dos judeus, mas seria entregue aos gentios. E a Bíblia nos diz que Paulo, no verso de número 3, diz o seguinte, mas Paulo respondeu, que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Olha que interessante isso aqui, que Paulo ele recebe uma profecia através de uma forma alegórica do profeta, melhor dizendo, Ágabo, que ele seria ligado, que ele seria preso e seria entregue para os gentios. Só que Paulo ele vai dizer que, se necessário for, ele não simplesmente seria somente preso, mas ele entregaria sua própria vida. Ele estava disposto a morrer, o que nós aprendemos no 20, que Paulo ele diz que ele não tinha a sua vida como preciosa, que ele não tinha a sua vida como valiosa acima da obediência a Cristo, mas que tudo estava debaixo da vontade de Deus e que tudo aquilo que ele tinha, até mesmo a sua própria vida, ele entregaria para cumprir o chamado de Jesus Cristo de Nazaré. Aí nós entendemos quando Paulo ele vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro, que o viver simplesmente deve ser uma vida que venha glorificar o nome do Senhor, e quando qualquer cristão que morre, ele está retornando para a presença de Deus. Por isso que ele diz que o morrer é lucro, porque ele tinha esse desejo de estar com Cristo, independente se fosse nesse plano terreno ou no plano espiritual, no reino dos céus. Então a Bíblia diz que Paulo ele começa a dizer, por que vocês estão chorando e magoando o meu coração? Porque Paulo ele tinha essa convicção de que se ele sofresse, ele estaria sofrendo por amor a Cristo. E se ele morresse, ele estaria com Cristo. Então que eles não deveriam se entristecer, que ele estava disposto até a entregar a sua vida. E assim também deveria ser o nosso e deve ser o nosso sentimento e a nossa convicção de que, se necessário for, nós entregaríamos não simplesmente coisas naturais, não simplesmente bens materiais, mas até mesmo a nossa própria vida por amor a Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia nos diz que no verso de número 14, eles vão dizer o seguinte, faça-se a vontade do Senhor. Por quê? Porque o verso diz que eles não podiam fazer com que Paulo fosse convencido, e eles vão se aquietar, porque Paulo ele já estava convencido, persuadido pelo próprio Espírito Santo do seu chamado, e o Espírito Santo já estava revelando a ele que ele ia sofrer, mas que ele seria assistido pelo próprio Deus, e que por onde ele passasse o Espírito Santo estava revelando para ele o que ia acontecer. De uma certa forma, é uma maneira de Deus consolar ele, já mostrando aquilo que ele iria passar, mas de uma certa forma o Espírito Santo estava mostrando que estaria junto e cooperando com ele. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minason natural de Chipre, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. Aqui é interessante que a Bíblia nos diz que aqueles discípulos que estavam ali
em Cesareia, a Bíblia nos diz que algum deles vão tomar também a sua iniciativa de voltar ou de subir até Jerusalém, juntamente com o apóstolo Paulo e também com aqueles que estavam com ele. Aqui nos chama a atenção é o que nós aprendemos dentro da palavra de Deus, que a unidade da igreja, nós somos como um corpo formado por membros, onde a Bíblia nos diz que se um sofre, os demais sofrem também com eles. Onde o apóstolo Tiago ele nos diz também que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Ou seja, os discípulos eles estavam em tamanha comunhão que eles tomaram por iniciativa sair de Cesareia e vir até Jerusalém para subir juntamente com o apóstolo São Paulo, levando com assim aquele homem com quem eles haveriam de estar hospedando em sua casa. Verso de número 17 nos diz o seguinte: e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. Aqui Paulo já está adentrando em Jerusalém. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-nos saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificavam ao Senhor e disseram: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus aqui creem, e todos são zelosos da lei. Olha que interessante isso daqui, porque nós lemos dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo, que no capítulo de número 2, a partir do 2 para o 3 de Atos, a igreja está sendo formada. A igreja está tendo uma formação. As pessoas estão aprendendo aquilo que o apóstolo Pedro ele tinha ensinado, quando eles perguntam o que nós devemos fazer para ser salvo. E Pedro ele começa a recomendar principalmente e primordialmente o arrependimento. E a igreja vai sendo estruturada. E a Bíblia nos diz que então a multidão começa a crescer. O povo começa a se juntar e todos vão se juntando, partilhando do seu pão e crescendo tanto na graça e também adentrando no conhecimento da palavra de Deus através da doutrina dos apóstolos. Aqui, quando o apóstolo Paulo ele volta para Jerusalém, a Bíblia nos diz que ele vai se encontrar com o apóstolo, a qual a Bíblia nos diz que é o irmão do Senhor Jesus Cristo, o meio-irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, a qual nós entendemos e nós aprendemos através do capítulo de número 15, que é ele que está colocado à frente da igreja de Jerusalém, que ele é o bispo que está ali presidindo, vamos dizer assim, a igreja, a qual ele mesmo vai dizer, o apóstolo Paulo, diz que tanto Tiago como Pedro ou Cefas e João, eles eram considerados como as colunas, ou seja, alguém que tinha uma grande influência no meio da igreja que estava ali em Jerusalém. Então eles vão ser recebidos pelo apóstolo Tiago. Então ele vai começar a contar as coisas que Deus tinha feito por intermédio dele. Assim como Tiago estava dentro da igreja de Jesus Cristo, residida em Jerusalém, fazendo assim com que a palavra de Deus fosse disseminada. E conforme a palavra está sendo disseminada, a Bíblia nos diz, conforme eles vão dizer, o seguinte, que muitos começaram a crer. Muitos começaram a acreditar, mas não simplesmente judeus que não tinham conhecimento até mesmo de uma lei um pouco mais de uma forma mais clara. Pessoas mais simples, vamos dizer assim, mas pessoas que tinham conhecimento e até mesmo instruíam outros, assim como eram os fariseus, e eles eram zelosos da lei, a qual o apóstolo Tiago e os demais que ali estão vão comentar com o apóstolo Paulo. Isso também é algo interessante que nós vamos aprender, que agora a igreja está tomando um formato diferente. Agora ela está partindo do judeu comum, vamos dizer assim, se assim nós podemos dizer, para os judeus que tinham conhecimento a respeito da lei. Alguém que estava presidindo ali e ensinando a palavra de Deus. Agora eles estão reconhecendo que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias aguardado. Só que isso não acontece de uma forma simples. Nós vamos aprender dentro da palavra que é uma transição. Há uma transição que nós entendemos e nós vemos dentro da Escritura Sagrada através do que nós vamos ver nos versículos posteriores, que há muitos que ainda estão guardando alguns preceitos da lei. Está sendo uma transição onde o apóstolo Tiago ele está instruindo os judeus que estão agora se tornando cristãos, que estão aceitando Jesus Cristo, que estão recebendo Cristo como seu Salvador, a se desprender de alguns rituais que eles ainda estão apegados. Nós vamos ver a partir do verso de número 20.
E o verso de número 21 diz o seguinte, ó: E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo o costume da lei. Então, o que nós estamos vendo? A Bíblia nos diz que esses judeus que estão agora participando do corpo de Cristo, que estão participando da igreja que está em Jerusalém, eles ainda estão presos a pequenas coisas, presos a pequenas estruturas ainda da lei, não da lei da palavra no sentido mais amplo, mas da lei cerimonial, de alguns ritos cerimoniais. E o apóstolo Tiago ele vai dizer assim para o apóstolo Paulo que todos estão sabendo que Paulo está apartando muitos da lei cerimonial, muitos das leis que eram coisas passageiras, a qual a Bíblia nos ensina que Cristo ele cumpriu todas as leis cerimoniais e nós fomos santificados na pessoa dele. Mas o apóstolo Tiago ele está ensinando e ele está mostrando para o apóstolo Paulo que ainda havia homens que estavam guardando alguns ritos da lei, que ainda não tinham se desprendido de algumas leis cerimoniais, e que aquelas pessoas que ali estavam, eles sabiam que Paulo, por onde ele passava, assim como o chamado dele foi para os gentios, ele estava fazendo com que as pessoas viessem a deixar a lei de Moisés, a lei cerimonial, e vinha assim para Cristo se desprendendo de todos os ensinamentos dos judeus no que consistiam as leis que não eram mais necessárias, assim como também o apóstolo Tiago ele sabia.